Boa noite, meus amados. Eu quero pedir perdão ontem não ter feito a ministração que eu tinha combinado para fazer a respeito do livro de Ezequiel, capítulo 28. Graças a Deus por mais um dia que Deus tem preparado para a nossa vida e que a bênção do Todo-Poderoso possa estar no seu coração neste dia, em nome de Jesus. Retomando as ministrações, o último dia que houve a ministração, nós paramos no tema a queda do homem. E na queda do homem, você analisando o texto, você percebe que existia alguém que estava na terra, lá no Jardim do Éden, que não tinha participado da criação. Então, eu chamei a atenção a respeito disso, não é? E falei que nós estaríamos falando, tratando desta pessoa, né, que seria Lúcifer, né, para que a gente pudesse ter discernimento de todas as coisas. Quando você pega o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Deus criou o céu e a terra. No versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Pode ver, verifica aí na tua Bíblia. Então, nesse dois períodos, né, Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra completa, abençoada. E no segundo texto, do versículo 2, fala que a terra era sem forma e vazia. Então eu chamei a atenção disso, porque nesse período, né, houve uma deformidade na terra. E era justamente isso que eu gostaria de estar falando a respeito desse assunto. No versículo 2 em diante, do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2 em diante, nós vemos Deus restaurando a terra que foi danificada. Deus fez em 7 dias, né? 6 dias trabalhou e um dia descansou para dar exemplo ao homem, para que o homem pudesse ser abençoado nesse aspecto, ter um dia de descanso para poder ter a sua comunhão restabelecida com Ele. Nesses 6 dias, Deus fez todas as coisas. E no 6º dia, Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Amém? Deus criou o homem, criou os animais, criou todas as coisas. Deus deu a oportunidade ao homem a colocar o nome em todos os animais. E diz o texto do capítulo 2, versículo 20, 21, 22 e 23, que o homem não tinha uma companheira, né? E nós sabemos que toda a criação, Deus fez macho e fêmea. O homem não tinha uma igual para estar junto com ele. E Deus, vendo isso, Deus fez o homem adormecer e tirou uma das suas costelas e tirou da sua costela, tirou do seu organismo, do seu ser uma costela e criou a mulher dessa costela. Amém? Você vai encontrar no capítulo 2, versículo 20, então você vai ver isso daí, esse texto que fala a respeito disso. O homem foi colocado no Jardim do Éden, é o seu local, né, de habitação, e no Jardim do Éden, quando Deus formou para o homem, Deus disse para o homem que ele não deveria comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore, de todos ele poderia comer, mas desse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Era a única restrição que o homem tinha. Porque havia, quando Deus disse para o homem não comer,
do fruto do conhecimento do bem e do mal, era justamente isso, porque o bem o homem conhecia, né? No capítulo 3, você vai ver, versículo 8, você vai ver que toda a viração do dia, Deus vinha falar com o homem. Então o homem conhecia o bem, a presença de Deus, a graça de Deus, a cobertura de Deus. O homem e a mulher estavam nus, eles não sabiam que estavam nus, porque a presença de Deus era tamanha, a santidade na vida deles, que eles não sabiam que estavam nus. Mas o mal eles não conheciam. E mal é justamente esse ser que estava na terra, que o homem não tinha um discernimento, não conhecia, né? Então, por isso que Deus diz para ele, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem conhecia o bem, mas o mal ele não conhecia. Por que ele não conhecia? Porque o mal não tinha autoridade enquanto ele estivesse obedecendo à palavra de Deus, aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer. O homem e a mulher vivendo no jardim do Éden tinha todas as bênçãos para a vida dele. Mas no capítulo 3, né, a mulher estava sozinha, versículo 1, e diz o texto que alguém indaga ela a respeito se ela poderia comer as frutas que estavam no jardim do Éden. E como eu disse, ela não percebeu que era uma cobra que estava falando com ela. Os animais não falavam, né? E ela não percebeu que era uma cobra que estava falando com ela. E ela responde, ela diz, não, todas as frutas que estão no jardim do Éden, nós podemos comer, somente a fruta do conhecimento do bem e do mal, que nós não podemos comer. E aí a cobra, né, Satanás fazendo a cobra com ventríloco, né, ele era isso que ele queria, induzir o homem e a mulher ao pecado, desobedecer a Deus. Então ele responde, olha, não é bem assim, né? Você vê o texto lá e diz, mais ou menos isso, não é bem assim. Deus não quer que você coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você conhecer, você vai se tornar igual a Deus. E a mulher, eu acredito que ela deveria, né, em algum momento, o adversário perceber que ela estava olhando para aquele fruto, talvez tivesse interesse de comer alguma coisa, não sei de que é, mas eu vejo nesse sentido de que o coração dela estivesse talvez interessada de querer conhecer aquilo que o adversário estava chamando a atenção dela. Ela come, dá para o seu marido e os dois descobrem que estão nus. E eles, sabendo que na viração do dia, toda a viração do dia, Deus vinha para falar com eles correm para se cobrirem, porque eles estavam envergonhados, porque eles perceberam que estavam nus. Então, eles correram para poder se cobrir. Então, quando Deus chega no jardim do Éden, eles estão escondidos. Deus dá a punição a cada um individual, né? Punição para a cobra, ela haveria de continuar andando, rastejando o resto da sua vida, né? Esse é o fato da cobra estar naquele momento. Eu não acredito que a cobra andasse do jeito que anda hoje, mas ela recebeu aquela palavra que haveria de rastejar o resto da sua vida. A mulher, Deus deu uma palavra para ela que ela haveria de ter os seus filhos com dores, e do fruto da mulher, né? Deus está falando
agora como adversário, né, do homem, falando com Satanás, que do fruto da mulher haveria de pisar na cabeça, né, desse adversário, né? Que a semente da mulher haveria de pisar na cabeça desse adversário, porque haveria duas sementes, a semente da mulher e a semente do homem a partir, né, a partir desse pecado, a partir dessa desobediência. E toda a humanidade, a partir da desobediência de Adão, ela passa a estar contaminada com esse espírito de desobediência, né, que o homem praticou e trouxe sobre a sua descendência esse espírito, que essa semente que haveria de estar reinando na vida dos seres humanos, na vida do homem, do ser humano. Amém? Para a mulher, Deus deu a palavra que ela haveria de ter filhos com dores, e para o homem houve uma palavra que ele haveria de trabalhar para ganhar o suor, para ganhar o sustento da sua casa, né? com o suor do seu rosto, haveria trabalho. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. A terra não daria mais o seu fruto, que haveria um esforço muito grande para poder ter alimentação. Então cada um como se diz, todas essas pessoas que estavam nessa situação, né, do pecado, houve a sua consequência. Amém? Cada um individual houve a sua consequência. Então, após a queda do homem, a queda da mulher e a queda do homem e da mulher, né, o pecado deles, após isso, Deus tira eles do jardim do Éden. E o homem e a mulher passam a viver na terra. Né? A terra do jardim do Éden era uma terra especial, era um local de santidade, um local de vida abençoada com Deus. Então, nesse momento que o homem sai do jardim do Éden, Deus coloca um anjo para poder cuidar do jardim do Éden, para que o homem não retornasse ao jardim do Éden. Por quê? Porque lá no meio do jardim do Éden existia uma árvore da vida, que simbolizava Jesus. Essa árvore estava lá no jardim do Éden. Então, por causa disso, Deus coloca um querubim, coloca um anjo lá, guardando o jardim do Éden, para que o homem não retornasse lá. Né? E sendo assim, foi os textos que eu li. Então, a partir de agora, nós vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 28, para vocês verem que esse ser que estava no jardim do Éden, estava aqui na terra, não foi criado por Deus. Naquele momento não houve uma criação para ele, mas ele houve uma criação que nós vamos encontrar lá no capítulo 28 do livro de Ezequiel. Eu gostaria de ler para vocês o texto, para vocês entenderem o que eu estou falando. No versículo 12 do livro de Ezequiel, versículo 12 do texto do capítulo 28, versículo 12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeita e formosura. Do 13: Estava no Éden, jardim de Deus, todas pedras preciosas era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, os teus pífaros, estava em ti. No dia que fosse criado, foram preparados. Tu era o querubim ungido para proteger
e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Amém? Então vê, o texto, Deus diz, por terra te lancei. E qual a terra que ele lançou? A terra, essa terra. Capítulo 1, a terra era sem a terra, Deus criou o céu e a terra. Então Deus lançou ele aqui, né? Então, na criação que você vê a restauração, não fala nada a respeito dele, mas fala o quê? No momento que a mulher estava sozinha, ele aproveitou, porque a palavra de Deus diz que ele é inimigo. Você pega lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E a sequência diz: e eu vim para que tenham vida em abundância. Então Jesus disse que o ladrão, ele veio aqui na terra, ele é um ladrão, ele entrou na terra como intruso, ele foi lançado aqui na terra, né? E o profeta Ezequiel, ele faz uma lamentação, né? Nesse texto ele faz a lamentação, tomando por figura de linguagem o rei Tiro, né? O rei Tiro não nasceu em pedras fogueadas, o rei Tiro não nasceu num Éden celestial. Ele nasceu aqui, ele é filho do homem, ele é descendente do homem. Então isso é uma figura de linguagem que Deus permitiu a Ezequiel entender, né? Esse ser que o povo judeu, o povo israelita teve a oportunidade de conhecer, porque Deus assim permitiu que ele pudesse entender isso. Amém? Então, aqui neste momento, estamos falando a respeito disso para você entender que nós temos um adversário, o homem tem um adversário, né? Esse adversário do homem, o único objetivo que ele quer é que você se afaste de Deus. O único objetivo que ele tem para realizar é separar o homem de Deus. Por quê? Porque diz no texto que ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis, se engrandeceu no seu coração. Ele quis ser semelhante a Deus, né? Só que Deus, depois da sua queda, Deus criou o homem do pó da terra, né? Num produto, né, sem valor nenhum, que é o pó da terra. Que valor tem o pó da terra? Então Deus criou o homem do pó da terra e deu para esse homem a sua criação, né? Ele deu para esse homem da sua criação, ele deu a condição de ser coroa da sua criação. E deu a condição para esse homem de ser imagem e semelhança de Deus. Então o adversário, ele é adversário do homem porque ele tenta destruir aquilo que Deus criou como a primazia da sua criação. Amém? Então, para que você entenda, você tome cuidado para que você possa entender. O adversário, o único objetivo da vida dele é que você não, como se diz, aprenda as coisas de Deus, que você não se volte para Deus, que você fique sempre afastado de Deus, porque enquanto você estiver afastado desta maneira, você está submisso, sujeito a Ele, né? Então, quando Jesus recebeu
lá na cruz do Calvário, né, toda aquela condenação, ele recebeu aquela condenação, porque ali na cruz do Calvário, ele estava cumprindo o que Deus tinha determinado à mulher no momento que ela pecou lá no Jardim do Éden. Que do ventre dela, que da mulher, da semente da mulher, haveria um de pisar na cabeça da serpente. E quando Jesus está na cruz do Calvário, Jesus está fazendo isso. Jesus está pisando na cabeça da serpente, né? E o texto diz que Jesus pisa na cabeça da serpente e que a serpente morderia atingiria o seu calcanhar. Então, com o atingir o calcanhar de Jesus, foi que Jesus morreu, né? E a morte entrou na vida do homem por causa do pecado, né? Então, quando ele consegue, né, tirar a vida de Jesus, ele consegue fazer com que Jesus morra, né? Ele está mordendo o calcanhar de Jesus. Haja vista que Jesus, após a sua morte, ele ressuscitou porque a morte não poderia reter. A morte retém, o salário do pecado, né, é a morte. Está lá no livro de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então Jesus não tinha pecado. Jesus morreu por quê? Porque ele estava pagando os nossos pecados. Então, por o fato de estar pagando os nossos pecados, ele morreu, mas ele ressuscitou por quê? Porque ele não havia pecado. Ele não tinha pecado sobre a vida dele. Amém? Então, a única coisa que o adversário faz na sua vida, né, na sua maneira de viver, é procurar separar o homem de Deus. Não permitir que o homem conheça a sua palavra, não permitir que o homem obedeça à voz de Deus. Ele faz todo o possível, porque se o homem não obedece a sua palavra, se o homem não obedece a sua palavra, não, se o homem não obedece a Deus e se o homem não obedece à palavra de Deus, ele fica sujeito à mercê desse adversário que tem, né, um único objetivo de separar o homem da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu coração e amanhã vamos dar sequência, tratando dessa sequência de estudo que estamos fazendo, para que a tua vida seja edificada para a glória do nome do Senhor. Leia os textos do livro de Gênesis que estivemos falando, capítulo 1, 2 e 3, né? Leia direitinho, vê lá tudo o que aconteceu, para que você possa ter entendimento. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, né? Pergunte, que a gente está aqui justamente para isso. Nós estamos aprendendo juntos, né, a manusear a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e uma boa noite para vocês.